Essa é a história do quanto você poderia ter acumulado em ações da BB Seguridade se tivesse investido apenas R$ 1.000 por mês e reinvestido os dividendos pagos por ela entre 2015 e 2020. E mais, quanto teria sido a sua renda média mensal em dividendos pagos por essa extraordinária máquina de pagar dividendos? Tudo isso em apenas 6 anos estudando e aplicando o jeito Barsi de investir, o método de Luiz Barsi para se tornar sócio de boas empresas da Bolsa e alcançar a liberdade financeira. Pois bem, os analistas profissionais que trabalham para o mercado financeiro não querem que você saiba disso, mas esse felizardo investidor terminou o 6º ano de investimento com um total de 3.562 ações e uma renda média de quase 4 dígitos por mês, ou 5 dígitos por ano. Tudo isso apenas aplicando o jeito Barsi de investir com paciência e disciplina. Nada mais, nada menos. Simples assim. Quem fez a lição de casa direitinho e analisou essa barganha, hoje está rindo à toa. Pois você terá a chance de aprender essa técnica extraordinária utilizada pelos maiores investidores do mundo e pelo Luiz Barsi, claro, que é o maior investidor da Bolsa Brasileira para analisar e investir na Bolsa como um profissional. E, claro, também alcançar a sua liberdade e independência financeira, como fez o Luiz Barsi. A BB Seguridade foi criada em 2013 como uma subsidiária do Banco do Brasil, com o objetivo de explorar as oportunidades no mercado de seguros brasileiro que estava em rápida expansão. Na época, a empresa já contava com uma base sólida de clientes do Banco do Brasil, o que permitiu que a BB Seguridade crescesse rapidamente. A empresa se tornou líder de mercado de seguros no país em vários segmentos, como seguros de vida e seguros de previdência. Além disso, a BB Seguridade tem sido bem sucedida em manter um alto nível de eficiência nas suas operações, o que tem permitido à empresa manter margens de lucro saudáveis. A empresa também tem adotado uma estratégia de diversificação de produtos e de parcerias com outras empresas, o que tem ajudado a impulsionar o seu crescimento nos últimos anos. Outro fator que torna a BB Seguridade uma empresa atraente para investidores é a sua forte posição financeira. A empresa tem uma posição de caixa sólida, o que lhe permite investir em novos produtos e oportunidades de crescimento, bem como pagar dividendos atraentes aos seus acionistas. Por fim, a BB Seguridade tem demonstrado um compromisso com a transparência e a governança corporativa, o que a torna uma empresa confiável e atraente para investidores que buscam empresas com boa gestão, contabilidade confiável também. Em resumo, a BB Seguridade é uma empresa de seguros líder no mercado brasileiro que tem experimentado um crescimento significativo desde a sua criação em 2013. O sucesso da empresa pode ser atribuído à sua capacidade de aproveitar a rede de distribuição do Banco do Brasil, bem como à sua eficiência operacional e estratégias de diversificação de produtos e parcerias. Quem seguiu o jeito Barsi de investir durante esses 6 anos, entre 2015 e 2020, não só acumulou um patrimônio muito interessante na Bolsa de Valores, como também conseguiu gerar uma renda mensal média de quase 4 dígitos, ou 5 dígitos ao ano ao final do 6º ano de estudo, com dividendos. O que não é nada mal, considerando que o salário mínimo nacional está por volta desse valor, coisa de R$ 1.300. Talvez você pense que o investidor de BB Seguridade tenha dado sorte nessa operação, e é possível que coisas assim aconteçam uma vez ou outra na vida. Mas a verdade é que esse investidor seguiu pura e simplesmente o jeito Barsi de investir, o método cinquentenário de Luiz Barsi, que testemunhou diversas grandes tacadas como essa. Não foram poucas as vezes que ele multiplicou seu capital com ações. Ele ganhou muito dinheiro com a Klabin, com a CESP, Banco do Brasil, Banco Nossa Caixa, Taesa e muitas outras. Você pode achar que ele é só um cara mais sortudo do mundo, mas na verdade é que o Barsi só conseguiu dar diversas grandes tacadas porque desenvolveu um método para investir em ações, e esse método funcionou na década de 60, funcionou durante a década de 70, 80, 90, funcionou nos anos 2000 e também funcionou durante a década passada. E adivinha só, continua a funcionar até hoje. Esse método consiste em identificar ações bastante descontadas na bolsa.
Ele compara o valor que uma ação está sendo negociada no mercado com o valor intrínseco daquele negócio. Quando ele encontra uma ação em que acha que tudo de ruim já está precificado, ele não vacila. O Barsi vai lá e monta a sua posição, independente do que o mercado esteja falando ou pensando sobre a empresa. Ele então vai recebendo dividendos da sua carteira de ações e sempre que cai dinheiro na conta, ele investe, ou seja, compra mais. Se a ação segue caindo para valores cada vez mais baixos e os fundamentos da empresa estão melhorando, ele comemora, porque o mercado está dando a ele a oportunidade de acumular mais ações a um desconto ainda maior. Talvez você pense que o Barsi tenha um dom divino, que ele nasceu especial ou que ele fez algo de uma forma que não pode ser ensinada, muito menos aprendida. Igual o Messi ou o Cristiano Ronaldo jogando bola. Por mais que você treine como eles, nunca vai chegar perto de ser capaz de fazer o que eles fazem. Mas eu tenho uma ótima notícia para você que está vendo essa aula com grande expectativa e com algum ceticismo também. Há algo em comum entre o Louis Barsi, Warren Buffett, Charlie Munger, Benjamin Graham, Peter Lynch, Philip Fisher e muitos outros grandes investidores de todos os tempos. Todos esses monstros sagrados da bolsa se especializaram em identificar pequenas distorções de preço das ações negociadas na bolsa e o valor dos seus negócios. Todos são craques numa técnica de investir em ações conhecidas como Value Investing, ou em português, investimento em valor. E nessa série de 4 aulas sobre o jeito Barsi de investir, a gente vai mergulhar nessa ciência dos investimentos chamada Value Investing. Presta muita atenção, em toda essa série de 4 aulas, até o final, você vai aprender muita coisa que literalmente vale dinheiro. Olá, nós somos o Fábio Baroni, a Luiz Barsi, o Felipe Ruiz e Jean Mello, sócios do Ações Garantem o Futuro, ou AGF, uma empresa de educação financeira voltada a preparar investidores para vencer na Bolsa de Valores e a única instituição autorizada a ensinar o jeito Barsi de investir. Essa série de 4 aulas gratuitas chamada Dividendos Garantem o Futuro é muito especial, porque a gente vai abrir as inscrições para a turma 12 do treinamento Jeito Barsi de Investir. Você vai conhecer um método que Louis Barsi usa para ganhar R$1 milhão por dia com ações de boas empresas que pagam belíssimos dividendos. E você vai ter a chance de aprender a se tornar sócio das melhores empresas pagadoras de dividendos da Bolsa, a avaliar ações e a gerenciar sua carteira previdenciária para viver uma renda tranquila com dividendos. Na aula de hoje, você vai entender um pouco mais como funciona o Value Investing e como Louis Barsi, Benjamin Graham, Warren Buffett, assim como muitos outros investidores, ganharam fortunas incontáveis, comprando ações que valiam R$1, pagando apenas 50 centavos. Na segunda aula, que vai ser liberada nessa próxima quarta-feira, você vai conhecer em detalhes como funciona o método de investimentos que ele desenvolveu e que fez ele ganhar bilhões de reais na Bolsa de Valores. Na terceira aula, você vai conhecer o negócio da BB Seguridade. Essa companhia que deu tanta alegria ao investidor comum entre os anos de 2015 e 2020. Na verdade, continua dando alegria até hoje. E vai entender como identificar esse tipo de oportunidade multiplicadora de capital. Nós vamos juntos avaliar a empresa seguindo o jeito Barsi de investir. E você vai poder acompanhar com a gente como funciona essa que é uma das etapas mais importantes para quem deseja analisar e investir em ações como um profissional. Já na quarta e última aula dessa série, que vai estar disponível na próxima segunda-feira, você vai descobrir o caminho mais rápido e inteligente para vencer na Bolsa de Valores. Isso porque na próxima semana a gente vai abrir as inscrições para o treinamento mais cobiçado do Brasil, o jeito Barsi de investir, que é o jeito mais certo e mais seguro de se investir e onde você vai aprender a se tornar sócio das melhores empresas pagadoras de dividendos da Bolsa, a avaliar ações e a gerenciar sua carteira previdenciária para viver uma renda tranquila com dividendos. Do mesmo jeito que o Barsi e nós da família GF conquistamos, você também vai conquistar a sua liberdade financeira. Se você está aqui conosco nessa aula, é porque você quer aprender a identificar ações negociadas a preços muito descontados. Então faz sentido aprender com os investidores mais bem-sucedidos, concorda? A gente vai te mostrar em detalhes na próxima semana que o treinamento Jeito Barsi de Investir vai ser tão completo que vai servir para você construir um belo patrimônio na Bolsa de Valores para viver só de renda dos seus investimentos e até mesmo ajudar a outras pessoas, sua família, amigos, próximos
enfim, as pessoas a investir melhor. E ainda hoje, você vai poder ganhar uma bolsa de estudos integral para o treinamento Jeito Barsi de Investir e também 3 meses de acesso ao AGF+, a plataforma referência em geração de renda com dividendos do Brasil. Mas calma, que em breve eu vou explicar como essa bolsa integral vai funcionar. Bom, primeiro a gente vai falar da aula de hoje, que é sobre Value Investing. Hoje você vai ver como funciona o método desenvolvido pelos maiores investidores do mundo para comprar ações que valem R$1, pagando só 50 centavos por elas. Todos os maiores investidores das bolsas mundiais, sem exceção, usam esse método. O marco zero do Value Investing pode ser considerado a publicação do livro Security Analysis pelo Benjamin Graham e David Dodd, em 1934. Graham e Dodd eram 2 professores da Columbia University, em Nova York, e até hoje considerada o quartel-general do Value Investing no mundo. No livro Security Analysis, pela primeira vez, o investidor bem-sucedido reuniu de forma sistemática o conjunto de regras que utilizava para escolher ações com grande potencial de valorização. Antes desse livro, por via de regra, os investidores escolhiam ações principalmente por superstição, adivinhações e até mesmo rituais meio arcaicos, vamos dizer assim. Não que não tenha gente que faça isso dessa forma medieval até hoje, mas depois de Security Analysis, o mercado acionário começou a entrar numa fase de uma maior profissionalização. Esse livro foi tão marcante para o Value Investing que no cinquentenário de sua publicação, em 1984, ninguém menos que Warren Buffett foi à Universidade de Columbia, onde ele mesmo tinha estudado com Graham, para fazer uma palestra que até hoje é muito lembrada. Essa palestra virou um paper chamado Os Super Investidores de Graham e Doddsville. Graham e Doddsville era um lugar imaginário, criado pela mente de Warren Buffett, que seria a terra natal de um conjunto de 9 investidores que vinham obtendo excelentes resultados no mercado. Estes 9 investidores tinham algo em comum. Todos eles haviam trabalhado na firma de investimentos do Graham, ou com Buffett. Nessa palestra, o Buffett fez a seguinte provocação. Imagine que os 225 milhões de americanos, na época a população dos Estados Unidos, participassem de uma competição nacional de cara ou coroa. Uma vez ao dia, cada americano iria disputar uma rodada de cara ou coroa com alguém, e quem ganhasse essa rodada seguiria na competição. Quem perdesse estaria fora. Depois de 20 rodadas, restariam apenas 215 pessoas na disputa. Conhecendo bem a natureza humana, Buffett disse que em pouco tempo esse grupo começaria a se vangloriar das suas vitórias. Em coquetéis e festas, por exemplo, esse grupo começaria a confessar, não tão discretamente, qual havia sido a técnica usada para vencer as rodadas. Alguns escreveriam livros explicando a arte de apostar em arremessos de moedas, e outros seriam convidados a dar palestra pelo país. Mas a verdade é que se 225 milhões de orangotangos participassem da mesma disputa de cara ou coroa, 215 sortudos também teriam 20 vitórias seguidas. Porém, Buffett questiona: e se dentro desse grupo de 215 orangotangos vencedores, descobríssemos que 40 vêm de um zoológico especial localizado em Omaha, a cidade que abriga a sede da empresa do Buffett no Nebraska? Será que não valeria a pena conversar com o zelador desse zoológico para entender se os orangotangos de Omaha teriam algum tipo especial de dieta ou exercícios? Haveria alguma razão secreta para uma cidade tão pequena concentrar tantos orangotangos vencedores? Buffett concluiu dizendo que no mundo dos investimentos existe sim um lugar onde há uma concentração atípica de vencedores. E a esse lugar ele deu o nome de Graham e Doddsville. Na palestra, Buffett mostrou em detalhes os resultados obtidos na bolsa por essas 9 pessoas que haviam trabalhado com Graham e com ele. O que essas 9 pessoas tinham em comum era seu patriarca intelectual, Benjamin Graham. Todos seguiam os ensinamentos do professor e procuravam discrepâncias entre o valor dos negócios e o preço de suas ações transacionadas no mercado. Em Security Analysis, Graham e Dodd defenderam que o mercado é racional durante boa parte do tempo, mas que em diversos momentos, em especial naquele período de maior estresse ou grande euforia, o mercado esquece completamente a racionalidade e fecha transações por preços completamente absurdos quando comparados ao valor dos negócios. O mercado errava para cima nos momentos de euforia e para baixo nas correções. Esses erros da manada criavam oportunidades para quem soubesse a diferença entre preço e valor,
para se posicionar em ações. Ao final da sua palestra, Buffett concluiu que grandes discrepâncias entre preço e valor sempre vão existir no mercado. E aqueles que entenderem o que Graham e Dodd disseram, certamente continuarão a prosperar. Em 1949, Graham publica um novo livro chamado O Investidor Inteligente, o qual mais tarde foi classificado por Buffett como, de longe, o melhor livro sobre investimento já escrito. Em Security Analysis, Graham detalhou o conjunto de regras e técnicas que obedeceria para selecionar ações e lançou as bases do Value Investing. Em Um Investidor Inteligente, ele se aprofundou sobre o arcabouço emocional do investidor de sucesso. Uma coisa que Graham estressou muito em seus livros é que quanto mais barato você paga por uma ação, menor será o seu risco. Ou, no termo cunhado por Graham naquele momento, quanto menos você paga por uma ação, maior será a sua margem de segurança no investimento. A função da margem de segurança é, em essência, tornar desnecessária uma estimativa precisa sobre o futuro de determinada companhia. Se a margem de segurança é grande, basta presumir que os lucros futuros não vão cair muito abaixo dos resultados do passado para que o investidor fique protegido das oscilações do tempo. Para Graham, o mercado costumava dar ao investidor oportunidade para comprar ações com grande margem de segurança em dois momentos. O primeiro, mais óbvio, era comprar ações em meio às crises, quando ninguém mais queria fazer isso. Já o segundo exigia um pouco mais de técnica. O investidor deveria ser capaz de identificar sempre que uma ação fica muito barato com base em números, raciocínio lógico e referência a experiências reais, e não só baseado em achismos. Vamos começar pelas crises, porque esse é o jeito mais fácil de dar as grandes tacadas. Sempre que a bolsa cai 20%, 30% ou 40%, abre-se uma oportunidade para o investidor de longo prazo. Nessas correções, aqueles investidores que estão em busca de pequenos lucros de curto prazo simplesmente somem da bolsa e os preços voltam aos patamares racionais ou até mesmo caem abaixo disso, justamente porque o comprador marginal, nesses momentos, é um investidor racional que sabe a importância de se pagar barato. Quando o único comprador que aparece é esse cara treinado e disciplinado a pagar barato, a gente vê gráficos como esse aqui. Você pode ver que nesse ano as ações brasileiras chegaram a ser negociadas por 5,3 vezes o lucro, menor patamar desse século. Na média, as maiores empresas brasileiras não ficaram tão baratas quanto elas estão agora. Nem na crise da Argentina de 2001, nem na crise do apagão no mesmo ano, na primeira eleição do Lula, no escândalo do mensalão, nem na crise do subprime nos Estados Unidos em 2008, nem na crise da Grécia em 2009, nem no impeachment da presidente Dilma em 2016, nem no Joesley Day em 2017 e nem na primeira onda da Covid em 2020. Já deu para perceber que praticamente todos os anos temos uma crise, certo? Ou seja, oportunidades surgem a todo momento. Este é um claro indicativo de que investir hoje na bolsa embute um baixo risco, porque historicamente, quando as ações ficam tão baratas, geralmente elas se recuperam no momento seguinte. Agora, você aluno desconfiado deve estar pensando, mas por que existe esse tipo de oportunidade? Se é tão óbvio assim investir e ganhar dinheiro, por que as pessoas experientes e bem informadas não saem comprando tudo, levando a um ajuste nas cotações? Na verdade, grandes empresários e investidores estão sim comprando tudo o que eles podem. Já os pequenos investidores estão lá entregando o seu patrimônio na bacia das almas. Eu vou dar um exemplo bem atual. No ano retrasado, 2021, quando as ações estavam muito mais caras do que elas estão hoje, os fundos de ações brasileiros captaram nada menos que 6 bilhões de reais. Já no ano passado, em que muita ação era negociada a preço de banana na bolsa, o que aconteceu? Esses mesmos fundos sofreram resgates de mais de 50 bilhões de reais. Ué, mas não é tão óbvio que é para comprar quando está barato e vender quando está caro? A explicação é psicológica, química e biológica. Quando o mercado está subindo, geralmente sua recompensa será mais rápida. Seguindo uma tendência de alta, você tem boas chances de ter um ganho inicial mais rápido.
E os humanos são animais que procuram padrões, mesmo onde eles não existem. Após a ocorrência de um evento apenas 2 ou 3 vezes, regiões do nosso cérebro chamados cingulato anterior e núcleos accumbens passam a nos dizer que aquilo ocorrerá novamente. A gente compra uma ação e ela sobe. A gente compra outra ação e ela sobe de novo. Na terceira vez, o nosso cérebro já está cheio de dopamina e a gente se convence que vai subir para sempre. A gente então aumenta a nossa posição, vamos comprando para cima e plantamos as nossas próprias enrascadas futuras. Até que um dia a maré muda e as ações começam a cair. Você, investidor cheio de dopamina, vai achar que é mais um caiu porque comprou. Inicialmente não vai ser capaz de enxergar que as condições mudaram, mas vai seguir caindo e caindo até que as perdas comecem a estimular sua amígdala, a parte do nosso cérebro que processa o medo e a ansiedade, liberando hormônios como adrenalina, também conhecida como epinefrina. Você vai sentir medo quando suas ações estiverem derretendo, e você vai sentir aquela dor que vai ficando maior e maior à medida que as correções de preço se aprofundam, quase que uma dor no estômago. Os psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky, ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, demonstraram que perder $1.000 provoca um golpe emocional 2 vezes mais forte do que a alegria de ganhar $1.000. Parece estranho, né? Mas é isso mesmo. A maioria dos investidores não vai conseguir resistir à dor e vai jogar a toalha. Os comentários na mídia vão deixar tudo isso muito pior. Você vai ler nos sites especializados ou nas redes sociais que a bolsa despencou 5% em um dia com o pessimismo de investidores frente a uma onda de notícias negativas. Mas o que você deveria estar lendo na mídia é que as ações ficaram muito mais atraentes após a bolsa cair 5% num dia. Só que isso ninguém vai te contar. Você também não vai ler que os especialistas estão otimistas porque os preços podem ficar ainda mais atraentes nos próximos dias se a bolsa continuar caindo. Quando a bolsa passar por uma correção, por exemplo, de 30% em algumas semanas, os repórteres já darão as notícias financeiras com um tom de pesar e tristeza. Já grandes investidores como Barsi ou Buffett não vão estar com cara de velório. Na verdade, eles vão estar eufóricos, já que eles não planejam vender as ações no futuro próximo. Aliás, pelo contrário. Abre aspas. Não é que eu não seja adepto ao computador, é que a experiência mostra fatores e esses fatores mostram uma leitura. E no meu caso, eu examino o computador, é claro, mas uso exclusivamente direcionado ao mercado. Como eu tenho muitos anos de mercado, a gente meio que desenvolve um feeling, um comportamento das ações e dos seus parâmetros. Eu não sou adepto a ter um computador para ficar consultando milhões de assuntos como os jovens fazem, por exemplo, hoje em dia. Eles entram na internet, se familiarizam com assuntos que às vezes não trazem nenhum resultado para eles. Aliás, só trazem resultados para as operadoras de celular. Essa que é a verdade. Então, eu tenho um celular, mas eu só uso exclusivamente para ligar para a corretora quando eu preciso. Fecha aspas. Viu o que Barsi pensa sobre notícias de jornal? E ainda, por que telecomunicações é um dos setores que ele mais adora para investir? Você vai entender melhor mais para frente nesse vídeo. Então essas quedas serão vistas por eles como oportunidades para comprar mais ações, pagando mais barato. Enquanto a maior parte das pessoas só começa a perceber a bolsa como mercado de risco após essas fortes quedas, o Barsi sabe que a própria desvalorização das ações se encarregou de extirpar grande parte do risco daquele investimento. Durante as crises, o Barsi costuma se comparar ao jacaré, que para caçar fica imóvel com a boca aberta. Quando o passarinho entra na sua boca para comer a comida que está presa nos seus dentes, o jacaré faz a sua refeição. Quando o mercado começa a despencar, o Barsi fica ali com a boca do jacaré aberta. Enquanto os demais investidores entram em pânico, ele vai lá e dá o bote. Ok, os melhores investidores de todos os tempos conseguem fazer isso, mas talvez você esteja se perguntando, será que eu vou ter esse sangue frio para vencer o meu próprio cérebro? É difícil. O jornalista Jason Zweig, do Wall Street Journal, tem uma abordagem interessante sobre isso. Ele disse que essa parte psicológica é tão difícil de ser controlada que antes de comprar ações, as pessoas deveriam redigir e assinar uma carta com força de contrato em que se declarariam investidores de longuíssimo prazo. Nessa carta, o investidor escreveria que sabe que se sentirá tentado
a comprar ações quando o mercado estiver subindo e tentado a vender tudo quando o mercado estiver caindo, mas que ele não vai deixar o senhor mercado tomar as decisões por ele. Ao invés disso, o investidor vai usar as fortes quedas a seu favor, aproveitando para aumentar a posição em suas ações. O investidor declara ainda que se compromete a deixar o seu dinheiro aplicado pelos próximos 10 anos, a menos que haja algum tipo de emergência de saúde, perda de emprego ou algo parecido. Essa parece ser uma boa dica, não concorda? O Barsi acredita na mesma coisa, só que elabora do ponto de vista dos seus quase 60 anos de bolsa. O Barsi disse que por conta de sua experiência, tem um feeling sobre o mercado de ações e acredita que um jovem que não tem conhecimento no mercado, que é um leigo, se ele começar a estudar e acompanhar as ações do mercado, ele também consegue atingir esse nível de maturidade e crescimento. Abre aspas. O nível de conhecimento se consolida na razão direta do tempo, das experiências pelas quais você passa. Então, um jovem que nunca comprou ações, ele pode alcançar o sucesso no seu portfólio, mas ele vai ter que se submeter à orientação de um profissional que conduza a isso ou estudar muito. Eu, por exemplo, me formei em contabilidade, em economia, fui professor universitário, me formei em direito. Isso tudo em mais ou menos 25 anos. Para alguém que queira comprar ações na mesma qualidade que eu tenho, precisaria de uns 25 anos como eu. Quando se fala de mercado de valores, as pessoas se distanciam daquilo que seria o bom senso e o natural. Se ele quiser formar uma carteira de previdência, ele tem que vir falar comigo, aí eu vou orientá-lo. Se ele quiser ele mesmo formar a própria carteira, tudo bem também, mas dificilmente ele irá conseguir, pois ele não tem esses longos anos de experiência que vão lhe possibilitar entrar nos momentos certos, sair nos momentos certos, caso isso seja conveniente, comprar na hora certa, formatar quais são os papéis para que ele possa formar um bom portfólio previdenciário. É isso aí. Precisa estudar, precisa estudar. Agora que você já aprendeu como vai tirar o máximo proveito das crises, deve estar claro que na maior parte do tempo o mercado não vai estar vivendo correções. Por isso, o Graham também propôs um conjunto de regras para o investidor seguir ao comprar ações em tempos tranquilos. Daqui a pouquinho a gente vai explicá-las, mas antes eu queria deixar alguns avisos muito importantes. O primeiro é que somente quem tiver cadastrado no workshop Dividendos Garantem o Futuro vai poder ganhar uma série de presentes ao longo dessas nossas aulas gratuitas. Se você está recebendo nossas mensagens de WhatsApp sobre esse workshop, significa que você já está cadastrado e não vai precisar fazer mais nada. Agora, se você chegou aqui pelo YouTube, pelo e-mail ou de qualquer outra forma, entre agora mesmo no nosso grupo VIP de WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube ou no botão da página de transmissão das aulas do workshop. Faça isso agora mesmo, porque primeiro presente para quem estiver no WhatsApp é um PDF com o resumo dessa aula que vai ser disponibilizado apenas aos cadastrados nos próximos dias. Outro benefício incrível para quem estiver no WhatsApp é ter o direito de se inscrever no Jeito Barsi de Investir, com 20% de desconto, hein? Um belo presente esse aí. Ó, hoje uma pessoa também vai ganhar uma bolsa de estudos integral para o treinamento Jeito Barsi de Investir e mais um acesso de 3 meses grátis ao AGF+, que é a plataforma referência em geração de renda com dividendos. A gente criou uma hashtag que você vai ter que escrever no campo de comentários que está aqui embaixo no vídeo ou ao lado se for no YouTube, tá bom? A hashtag da aula de hoje é #Boca de Jacaré. Deixe seu comentário com a hashtag Boca de Jacaré e um pequeno texto explicando por que essa é a melhor técnica para ganhar dinheiro com os investimentos em ações. O comentário mais criativo vai ser premiado com uma bolsa integral para o treinamento JBI, que a gente vai abrir inscrições na semana que vem e acesso por 3 meses gratuitos ao AGF+. Eu vou te dar um exemplo de comentário. #Boca de Jacaré. Quando o senhor mercado estiver vendendo ações a qualquer preço, eu vou estar lá com a bocarra aberta, esperando para fazer a refeição. Fazendo algo tão simples quanto vocês cadastrar no nosso grupo VIP de WhatsApp e deixar um comentário com a hashtag Boca de Jacaré, você já vai ter a chance de ganhar sua bolsa de estudos do JBI mais AGF+. Legal pra caramba, né? Então pausa essa aula agora, entra no nosso grupo VIP de WhatsApp e já deixa seu comentário aqui ao lado nesse vídeo. Bom, esses eram os avisos. Poucos minutos atrás, a gente disse que havia 2 formas de comprar ações que valem R$1 pagando apenas 50 centavos. A primeira era nas grandes crises, como nesse momento atual que a gente está vivenciando, em que as suas chances de fazer investimentos lucrativos na bolsa são muito maiores.
A segunda forma é encontrar ações na bolsa que, mesmo nos tempos de bonança, estão temporariamente sendo negociadas a preços descontados. Eu digo que isso não é tão fácil, porque até hoje pouca gente sabe o que fazer. Eu vou dar um exemplo. Quando você está comprando um imóvel, um bom corretor sabe mais ou menos qual é o preço justo daquela propriedade. Então ele trabalha uma carteira de imóveis que estão à venda na imobiliária e tem uma ideia de quanto o mercado topa pagar por cada um. Já o broker da corretora, o assessor de investimentos, dificilmente tem essa noção do valor de uma ação. Esses profissionais com certeza sabem o preço que está sendo praticado no mercado naquele momento, mas até mesmo eles que trabalham com isso o dia inteiro, atendendo clientes, não sabem quando o preço se distanciou demais do seu real valor. Vai caber ao próprio investidor a missão de identificar essa distorção, e o Graham tinha um método para fazer isso. Ele dizia que o investidor deveria adotar uma postura defensiva na bolsa de valores, sempre com o objetivo de evitar grandes perdas. O jeito de fazer isso seria seguir esses 8 conselhos. Anota aí. 1. Diversificação. Você vai errar. Portanto, evite que seus erros destruam o seu portfólio, mas não exagere. Uma carteira com 10 a 30 ações seria o ideal. 2. Empresas bem protegidas e conservadoramente bem financiadas. Graham gostava muito de investir em monopólios naturais como ferrovias, empresas que sempre têm demanda como concessionárias de energia elétrica e companhias que precisavam realizar baixos investimentos em ativos fixos como bancos. 3. Além da qualidade do negócio, Graham também buscava administradores competentes e com boa conduta. Ele aconselhava a fugir de empresas em que a diretoria recebia salários muito altos, mas considerava que só executivos competentes não era motivo para investir numa ação. Como já dizia Buffett, quando administradores com uma reputação brilhante se envolvem com um negócio com reputação ruim, é a reputação do negócio que permanece intacta. 4. Força financeira e estrutura de capital da empresa. A dívida está sob controle? Para o Graham, a dívida de longo prazo de uma empresa não deveria ser superior a 50% do capital social. 5. Histórico longo de pagamento de dividendos. O Graham filtrava as empresas que pagavam dividendos em todos os últimos 10 anos e preferia empresas com dividendos crescentes no período. 6. Retorno em dividendos atraente. Se a ação paga só 1% de dividendos aos seus acionistas por ano, isso pode ser um sinal de que a ação está cara. 7. Múltiplo razoável. O investidor não deveria pagar mais de 25 vezes o lucro médio de uma empresa nos últimos 7 anos e não mais que 20 vezes o lucro médio nos últimos 12 meses. 8. Por último, Graham gostava de empresas que eram negociadas abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, o valor de mercado da empresa era inferior ao dinheiro que foi investido pelos sócios do negócio. Ele desaconselhava o investimento quando o preço das ações era superior a 1,5 vezes o valor patrimonial. Esse modelo de investimento desenvolvido pelo Graham influenciou muita gente e boa parte do mercado acionário, como Buffett, Philip Fisher, Seth Klarman e, claro, o próprio Louis Barsi. Mas cada um fez suas próprias adaptações ao modelo do Value Investing de Graham. Philip Fisher, por exemplo, que é um cara que o Barsi se identifica muito, discorda parcialmente do Graham numa questão super importante. Graham defendeu enfaticamente que o investidor de sucesso deveria comprar ações baratas para vendê-las mais caras. Mas no livro Common Stocks and Uncommon Profits, que em português seria Ações Ordinárias e Lucros Extraordinários, Fisher defendeu que muitas vezes o melhor que o investidor teria a fazer é comprar ações de boas empresas a preços descontados, mas com a perspectiva de segurá-las para sempre. A melhor maneira de garantir sólidos retornos é encontrar as companhias vencedoras, ou aquelas com potencial de sucesso duradouro, e manter suas ações no longo prazo. Ao menos 10 anos ou até mais que isso, talvez pela vida toda. Se você fizer o seu trabalho corretamente e comprar ações de empresas que vão crescer por décadas adiante, a hora certa de vender quase sempre é nunca. A não ser que a companhia comece a perder suas vantagens competitivas, claro. Philip Fisher diz que é lógico que se existisse um investidor capaz de comprar ações sempre no fundo do poço e vendê-las sempre no topo histórico, esse cara teria uma performance superior à de quem segura as ações por 30 anos. O problema é que nenhum ser humano possui essa habilidade de acertar topos e fundos com consistência. Outro discípulo que com o tempo foi fazendo adaptações da filosofia de investimentos do Graham foi o próprio Buffett. No início de sua carreira, ele foi aluno de Graham e depois trabalhou com ele.
Os dois faziam as coisas do mesmo jeito. Como o Graham era muito focado em preço, ele acabava comprando as ações com os menores múltiplos da bolsa. Ele mesmo chamava essas ações de cigar butts, ou seja, guimbas de charuto ou bitucas de cigarro, porque eram as ações que o mercado inteiro estava jogando fora a qualquer preço. Buffett seguiu muito essa linha durante suas décadas iniciais como investidor, mas depois que ele se tornou o homem mais rico, gerando milhões e milhões de dólares, uma coisa importante mudou em seu jeito de investir. Ao invés de preferir ações com os menores múltiplos da bolsa, ele começou a procurar empresas descontadas entre os melhores negócios dos Estados Unidos. Ele entendeu que por trás de ações negociadas a múltiplos muito baixos, geralmente há negócios ruins que podem continuar baratos para sempre. E o próprio Buffett começa a dar preferência a investir nessas empresas que criam então mais valor ao acionista. Essa mudança do Buffett ocorre logo depois que ele se aproxima de Charlie Munger, que até hoje é seu sócio e parceiro inseparável nos investimentos. Munger convence Buffett de que se ele quer investir em determinados negócios por décadas ou às vezes até mesmo para sempre, é preciso escolher quem vai seguir crescendo. Porque Munger sempre diz que o dinheiro grande não está na compra e na venda, mas sim na espera. Ao se debruçarem sobre as empresas que devem seguir crescendo por anos ou décadas, Munger e Buffett popularizaram um conceito até hoje bastante difundido, que é o conceito de moats, ou na tradução literal, moat é o fosso, que ajudava a proteger um castelo, mas na linguagem dos negócios, moat é o escudo competitivo de uma empresa que vai impedir que os seus rivais comecem a tomar mercado. Na teoria econômica, uma empresa que possui hoje uma vantagem competitiva que permite ter margens muito altas, com o tempo perderá espaço para os rivais. Isso porque, se uma companhia tem uma margem líquida de, digamos, 30%, muitos empresários também vão querer uma margem igual. Eles vão investir o seu capital no mesmo setor para construir rivais dessa empresa. E no longo prazo haverá tantos rivais que a margem líquida de todos inevitavelmente vai começar a cair para um percentual mais normalizado, digamos algo como 15%, por exemplo. O que Buffett e Munger passaram a procurar são negócios tão especiais que seriam capazes de continuar crescendo e reajustando preços mesmo com a chegada da concorrência. Alguns moats que eles identificaram. Uma marca forte, que é quase sinônimo do produto que vendem. A Coca-Cola e a Gillette são dois investimentos históricos de Buffett que entraram na carteira pela força da sua marca. 2. Vantagem de escala. Se uma empresa é muito maior e mais eficiente que os seus competidores, dificilmente ela vai deixar de ganhar mercado mesmo que aumentem os preços durante muito tempo. Esse foi o caso da Ambev no Brasil, até que a Heineken quebrou esse padrão e se tornou um incômodo. 3. Custos de troca. Existem alguns fornecedores que são muito difíceis de serem substituídos. Por exemplo, se uma empresa usa o software de gestão da SAP, mudar para outro software implica em um custo de milhões de dólares em licenças e milhares de horas perdidas em treinamentos dos funcionários. Então a SAP conseguiu reajustar preços por muitos anos sem que ela perdesse mercado. 4. Efeitos de rede. Os clientes da Apple já estão acostumados a deixar sua vida armazenada no iCloud, usam iTunes, possuam um smartphone, tablets, laptop da empresa. O cliente dificilmente sai do ecossistema da Apple, mesmo com os seguidos reajustes nos preços dos aparelhos. Legal essa sacada do Buffett e do Munger de investir em empresas feitas para durar, não é verdade? Agora, o que tudo isso tem a ver com o jeito Barsi de investir, que é o tema dessa aula gratuita? Bom, o Barsi bebe na fonte dos maiores gurus do velho investing, e o método que ele desenvolveu tem um pouco do Graham, um pouco do Fisher e um pouco do Buffett. Do Graham, ele pega principalmente a importância de pagar barato por ações e o gosto por dividendos. Esse negócio de dividendos colou tanto na imagem do Barsi que muita gente acha que ele só olha para isso na hora de comprar ações de uma boa empresa. E começaram a chamá-lo até de rei dos dividendos. Na verdade, ele está em busca de excelentes negócios com uma excelente administração em que se vislumbra a perenidade do ativo e que também possui um retorno em dividendos interessante. Por vários motivos. O primeiro deles é que ao valorizar empresas que pagam bons dividendos, o investidor deixa de priorizar vários investimentos especulativos, por exemplo, ouro, dólar e Bitcoin,
que são considerados investimentos, mas que não geram um fluxo de caixa, ou seja, não te pagam dividendos. Na concepção do Barsi, esses são ativos com características mais especulativas. Não que você não possa ganhar dinheiro com isso, mas como não existem os dividendos, você só vai ganhar dinheiro se conseguir vender esse ativo a um preço superior àquele que você pagou. E muitas vezes isso acaba descambando na teoria do tolo maior, ou seja, o investidor topa comprar um ativo mesmo pagando caro, porque ele acha que sempre vai existir um tolo maior que vai pagar ainda mais caro por ele. Isso é legal enquanto funciona, até o dia que para de funcionar e você descobre que o tolo maior foi você mesmo. Essa mesma lógica do ouro, do dólar ou do Bitcoin também vale para empresas que você paga 500 vezes ou até 1000 vezes o lucro por suas ações. Numa empresa assim, os dividendos são irrisórios e a empresa está precificada à perfeição. Isso é, qualquer resultado trimestral um pouquinho mais fraco já pode provocar um verdadeiro terremoto. Por isso, geralmente o Barsi não compra empresas com múltiplos muito elevados. Ele também gosta de dividendos, porque eles geram fluxo de caixa, que permitem que ele siga comprando mais e mais ações todos os meses. É aquela lógica da galinha e dos ovos. Sua carteira de ações é a galinha, e ela bota ovos todos os meses, que são os dividendos. Você pode usar os dividendos que recebe para comprar as coisas que quer, sem precisar matar a galinha. Ou você pode usar os ovos para comprar mais galinhas e ir aumentando assim a sua granja. O Barsi tem a filosofia de acumular. Ele não tem uma meta de possuir uma fortuna de 5 bilhões de reais ou 10 bilhões de reais. Ele sempre pensa nos dividendos que recebe como uma forma de comprar 5 milhões de ações de uma empresa ou 10 milhões de ações de uma outra empresa, por exemplo. E os dividendos permitem que ele esteja sempre injetando dinheiro novo na compra de mais ações para sua carteira, porque o valor dessas ações você não controla. O que você controla é o tamanho da posição em número de ações. É nisso que o Barsi se concentra. Outra vantagem dos dividendos é que eles são um percentual do fluxo de caixa gerado pela companhia. E o fluxo de caixa acaba revelando melhor do que o EBITDA ou o lucro líquido o que está acontecendo numa empresa. O problema desses dois números é que eles podem ser razoavelmente manipulados na hora que uma companhia apresenta seu balanço. Diversas empresas divulgam balanço classificando muitos itens como não recorrentes ou extraordinários, e a partir disso informam um EBITDA ajustado ou um lucro líquido ajustado. Em seguida, essas empresas dão grandes destaques a esses números ajustados nos seus releases de resultado. Já vimos várias empresas divulgarem lucros pro forma como se não tivessem pago dividendos, não tivessem feito um investimento ruim ou não tivessem, por exemplo, que arcar com impostos. É como se a empresa dissesse algo assim: se não tivesse ocorrido nada de ruim, esse balanço não teria sido a porcaria que foi. E o pior é que muitas vezes o bônus dos executivos vai ser pago justamente com base nesses números ajustados. Um balanço todo torto produzido pela diretoria serve para justificar uma remuneração maior a essa mesma diretoria pelos maus serviços prestados. Parece até que já vimos um caso desses recentemente, não é verdade? Como disse o músico Bo Diddley, você pode ser roubado mais facilmente por uma pessoa que usa uma caneta do que por uma pessoa que porta uma arma. Já o fluxo de caixa livre e os dividendos raramente são manipuláveis. Quando uma empresa distribui dividendos, é porque ela gerou riqueza e realmente sobrou dinheiro no caixa. Por último, o Barsi também gosta de dividendos gordos, porque eles são indicativos de que você pode estar pagando barato por uma ação. Por exemplo, imaginemos uma empresa que distribui todo o seu lucro em dividendos e a sua ação garante ao investidor um retorno de 20% ao ano em dividendos. Ora, se a empresa lucra 20% do seu valor de mercado a cada ano, significa que ela negocia a 5 vezes lucro na bolsa. Não necessariamente já dá para cravar que esse vai ser um ótimo investimento. Agora, é inegável que uma ação que negocia a 5 vezes lucro e paga 20% de retorno em dividendos está barata quando comparada à média do mercado, não é mesmo? Talvez haja um bom motivo para a empresa estar tão barata e é preciso estudar o caso. Mas para o Barsi, esse cenário é melhor do que quando você investe em uma empresa que paga, por exemplo, 1% ao ano em dividendos. Não necessariamente esse é um mau investimento. Inclusive existem ações que renderam excelentes lucros aos seus investidores e que nunca pagaram dividendos, como por exemplo a Amazon.
mas dividendo muito baixo ou inexistente é um investimento de caráter muito mais especulativo. Você só vai ganhar dinheiro se houver a valorização do ativo. E como o Barsi não gosta do risco de perder dinheiro, ele geralmente deixa para outras pessoas esse tipo de investimento com caráter um pouco mais especulativo. Bom, os dividendos são um pilar importante do jeito Barsi de investir que veio do Graham. Já uma perna que veio do Philip Fisher foi a filosofia de segurar ações por longos períodos de tempo. As pessoas em geral decidem botar o lucro no bolso quando uma ação já valorizou, por exemplo, 50% ou 100%. Já o Barsi acha que se você está associado a um bom projeto empresarial de sucesso, não existe motivo nenhum para se desfazer do investimento, simplesmente porque a ação se valorizou. Ele tem diversas ações há várias décadas na carteira. Um exemplo é a Klabin, que já se valorizou mais de 10.000% nas mãos do Barsi. E ele nem pensa em vender as ações. Fun fact, esses dias aconteceu algo engraçado sobre essa história do Barsi quase nunca sair de um investimento. O BTG anunciou a compra da massa falida do Banco Econômico que tinha quebrado lá em 1995. O Barsi tinha ações do Econômico em 95 e não vendeu nem mesmo depois da falência da instituição. As ações estavam lá esquecidas em algum lugar e o próprio Barsi achava que elas não valiam mais nada. Mas agora, com essa venda do Banco Econômico, ele simplesmente vai receber os R$500 mil do BTG. Agora aqui tem um ponto muito importante. Para comprar ações com o objetivo de nunca mais vendê-las, você não pode comprar qualquer coisa. Você tem que tomar cuidado com o que você compra. O Barsi não costuma falar de moats, como Buffett, mas ele fala muito no conceito de perenidade, que se você planeja comprar uma ação para segurar por décadas, deve ser um negócio que não deve sucumbir à competição, nem quebrar nos próximos anos. É por isso que o Barsi gosta tanto daqueles setores que, aqui no AGF, a gente chama de BEST. Aqui nesse nosso caso, BEST é um acrônimo. O B são de bancos, E, energia, S, saneamento e seguros, e o T, telecom. Para o Barsi, as empresas desses setores têm essa capacidade de sobreviver mesmo nos piores ciclos econômicos, governos e crises de mercado. Os bancos são tão perenes que os maiores deles são tidos como too big to fail, ou seja, grandes demais para quebrar. Energia, saneamento e telecom são setores com uma demanda bastante inelástica. Você provavelmente não vai desligar a luz da sua casa, parar de usar água ou cortar o celular e a internet, nem mesmo se você perder o seu emprego, não é mesmo? As seguradoras são aquelas empresas que não apenas não fazem pesadamente investimentos em ativos fixos, elas são companhias que recebem antes de prestar o serviço. Ficam sentadas numa montanha de caixa, que são os prêmios dos seguros, e só precisam controlar a sinistralidade e administrar bem esse dinheiro dos prêmios. BEST são os 5 setores que a gente gosta de chamar de setores à prova de balas. Aliás, você sabia que o AGF tem um treinamento focado exclusivamente nesses setores BEST? E olha a boa notícia que eu vou te dar. Quem se inscrever no Jeito Barsi de Investir, que é o treinamento que abriremos inscrições na semana que vem, vai ganhar o treinamento BEST, os 5 setores à prova de balas como bônus. Bom, hein? Não vai ter custo nenhum. Se inscreveu na turma 12 do JBI, leva de graça o treinamento BEST, para entender no detalhe, na prática, como é que se investe nesses setores. Agora voltando, outra vantagem de focar mais nesses setores é que você não vai prestar muita atenção a outros setores que podem te render muitos problemas. Quem segue o Jeito Barsi de Investir não vai olhar muito para o varejo, por exemplo. E olha só quanta varejista gigante brasileira já quebrou, hein? Mapping, Mesbla, Arapuã, Ricardo Eletro, Casa e Vídeo. Inclusive, nesse exato momento, muita gente já está questionando a viabilidade futura das lojas americanas, por exemplo. Outro setor que você vai ficar de fora é a aviação. Olha quantas companhias aéreas quebraram no Brasil. VASP, Varig, Transbrasil, Avianca, Itapemirim, a lista não tem fim. Incorporação de imóveis é outro setor pródigo em falências. Se na década de 90 a quebra da Encol traumatizou muitos mutuários que ficaram sem receber seus apartamentos, na década passada vimos o pedido de recuperação judicial da PDG, que ali no auge do bull market de 2007 chegou a ser a maior incorporadora brasileira. Bom, hoje a gente deu uma pincelada no Jeito Barsi de Investir. A gente viu que o velhinho gosta mesmo é de dividendos, margem de segurança
e comprar para segurar para sempre ações de setores perenes. O jeito Barsi de investir é um método que serve para quem quer constituir patrimônio, investindo em ações e viver uma vida tranquila, recebendo renda através dos dividendos. Você vai ser capaz de encontrar na bolsa os investimentos com maior potencial de valorização, analisar ações e gerir sua própria carteira como um profissional. E tudo isso mesmo depois de estudar todo o treinamento, sem precisar se dedicar em tempo integral a essa análise. O JBI te prepara para investir nas melhores empresas da Bolsa de Valores e continuar sua vida normalmente, com tranquilidade, sem precisar se manter ligado no home broker o dia inteiro. Você, investidor pessoa física, pode continuar no seu emprego, profissional liberal na sua atividade principal e mesmo empresário pode continuar a tocar os seus negócios, pois o que você vai aprender no JBI vai te dar tranquilidade para operar sua carteira no máximo por algumas horas por mês. Como já diria Philip Fisher, o mercado de ações está repleto de indivíduos que sabem o preço de tudo e o valor de nada. Se você aprender a técnica mais efetiva para gerar renda de forma consistente através das empresas negociadas na Bolsa de Valores, conseguirá montar um ótimo portfólio que a gente chama de carteira previdenciária. Aquela carteira que vai te garantir uma aposentadoria digna com gordos dividendos. A boa notícia para você já começar a montar sua carteira previdenciária é que a gente vai abrir as inscrições para o jeito Barsi de investir na próxima semana. Se você quer aprender a investir em boas ações que paguem bons dividendos e estejam negociadas a bons preços, faz todo sentido você aprender o método do maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores, não é mesmo? O jeito Barsi de investir. A gente vai detalhar essa proposta nas próximas aulas. Se você quer aprender o jeito Barsi de investir para selecionar investimentos como um profissional, não perca a chance de ver o workshop completo com as 4 aulas gratuitas. Nessa quarta-feira vai ser liberada a segunda aula e lá a gente vai explicar o método que fez o Barsi receber 1 milhão em dividendos por dia em 2021. Vai ser imperdível. Não esqueça de se cadastrar no grupo VIP do WhatsApp e de colocar aqui embaixo o comentário com a hashtag Boca de Jacaré, explicando por que essa é a melhor técnica para garantir dinheiro com ações. A resposta mais criativa vai ganhar uma bolsa de estudos integral para o JBI e mais acesso gratuito por 3 meses ao AGF+. Entre agora mesmo no nosso grupo VIP de WhatsApp, porque quem se cadastrar vai ganhar 20% de desconto no JBI e também vai receber um resumo dessa aula de hoje em PDF. Então faça o seu cadastro e deixe o seu comentário agora mesmo. A gente se vê na aula de quarta.